Você está atualmente num projeto, eu diria que é um projeto social, né? Não é um projeto... É um negócio de impacto social. É um negócio de impacto social. Exatamente. Que chama arquitetura... Arquitetas Nômades. Arquitetas Nômades. Isso você inventou com a sua sócia ou isso já existia, você se inspirou nisso aí? Não existia, na verdade a gente começou oficialmente em 1º de janeiro desse ano, mas era algo totalmente diferente. O processo para a gente ter a vontade de fazer algo para a sociedade, né? Inicialmente a gente começou com um público-alvo diferente e com um intuito diferente também. A gente queria atender a classe C, que é a maior parte da população brasileira, inclusive eu me considero classe C, a maior parte das pessoas que a gente conhece faz parte dessa classe, que tem condições de pagar por um projeto de arquitetura, mas acha muito caro, acha o acesso ao arquiteto muito difícil. Então a gente queria desmistificar isso e oferecer os nossos serviços mais em conta através de uma plataforma online, que isso a gente conseguiria reduzir os custos. Então a gente começou dessa forma e ficamos assim uns 6 meses mais ou menos, até a gente começar a fazer parte de um laboratório de desenvolvimento de negócios de impacto social, que foi em Florianópolis. Esse laboratório é um programa chamada Social Good Brasil, onde 50 iniciativas de todo o Brasil foram selecionadas, dentre 300 que se inscreveram, e são iniciativas dentre as várias ODS da ONU. Então, tem iniciativas de surdos, por exemplo, de pessoas com síndrome de Down, de crianças da primeira infância, então uma grande diversidade. Algumas da área de construção também, assim como a gente. A gente conseguiu, foi um processo de 4 meses que a gente teve o desenvolvimento do negócio, mentoria, e conseguimos chegar até o final. A gente tinha vários desafios e apresentar para a banca final. Tiveram 3 ganhadores que receberam um aporte financeiro para desenvolver os seus negócios. Nós não fomos uma delas, chegamos até o final, mas não ganhamos. Mas assim, tudo que a gente realmente precisava descobrir sobre o que a gente queria, porque quando a gente começou com isso de querer democratizar a arquitetura, a gente achava que famílias de baixa renda, pessoas com uma renda menor, não conseguiriam pagar. Então, a gente não queria ser assistencialista, não somos uma ONG, por isso que é diferente de um projeto social, porque a gente não está dando uma casa, dando um quarto, dando nada para ninguém, a gente está dando oportunidade, que é isso que as pessoas precisam. Então, foi aí que mudou totalmente o nosso público-alvo. A gente descobriu que as pessoas de baixa renda, as famílias de baixa renda, elas têm condições de pagar parceladamente, porque como funciona? A gente chega para as famílias e pergunta quanto elas podem pagar por mês. Eu não estou colocando um valor de parcela que está fora. Ela que vai me falar o quanto que ela pode. E a partir daí, a gente trabalha com reformas de R$ 1.500 a R$ 5.000. Pegamos a parte da casa que está precisando da reforma mais urgente e, de acordo com esse valor que a família pode pagar por mês, a gente divide em até 36 parcelas. Para reforma, eu sei que tem o cartão reforma atualmente, que é para compra de materiais de construção. Então, o diferencial é mão de obra você não consegue pagar parcelado. Essa é a principal questão. Quando a gente está oferecendo essa reforma em que a pessoa vai pagar parcelado e a gente vai pagar tudo à vista, então quer dizer, os materiais a gente paga à vista e já consegue o desconto. A mão de obra a gente que está pagando também. Quer dizer, quem recebe parcelado somos nós, o restante a gente consegue fazer. De outra forma, as famílias não conseguiriam. Muitas famílias conseguem comprar os materiais, muitas vezes fica guardado porque não consegue executar. Então, além de tudo, da gente conseguir, de certa forma, parcelar a mão de obra para eles, eles também recebem uma assistência técnica de um profissional de arquitetura ou engenharia, se for o caso. Muitos casos que chegam para a gente que ultrapassa essa nossa cota inicial de valor da reforma,
porque a gente não tá, como estamos começando agora, não podemos assumir o compromisso de valores muito grandes. A gente tem que montar o grupo de pessoas para conseguir. A gente não tem um fundo financeiro ainda, estamos para fazer uma campanha de financiamento coletivo para fazer mais reformas, e aí depois essas famílias vão pagando aos poucos, e aí a gente tem um fundo para ir fazendo cada vez mais. Porque se, por exemplo, se as famílias não estão pagando por isso, se alguém doa, então, adotei essa família, vou doar a reforma para ela. Pagou, pronto, acabou. Não tem outras reformas. A não ser que tenha alguém sempre querendo adotar e doar alguma coisa para uma família. Então, o interessante nisso é dar a oportunidade da família pagar pelo que ela precisa, da forma que ela pode pagar, e isso e continuando, porque as famílias, além de fazer essa reforma, elas estão ajudando as outras a partir do momento que elas estão criando o próprio fundo para gerar outras reformas. Primeira coisa é o seguinte, o que a gente está analisando? Porque tem aparecido algumas pessoas para a gente já, só que o nosso foco principal são famílias de baixa renda. Então a primeira coisa que a gente analisa é a renda não só familiar, mas per capita também, considerando quantas pessoas estão morando ali na casa, e a precariedade. Então, se realmente está precisando arrumar aquilo ali, é uma questão de salubridade, de saúde, muito mais do que estético. Porque no final das contas, o banheiro ficou lindo. Pô. Mas ali é porque a gente já pegou uma questão que era algo que já trazia risco, uma questão de salubridade mesmo da casa, e a gente transforma para que fique da melhor forma possível. Mas isso tem que ser analisado e também levar em consideração que essas primeiras reformas que a gente está fazendo, a gente tem esse limite de até R$5.000. Então, questões muito complexas a gente ainda não está conseguindo. Queremos atender outros públicos também, que queiram reformar e possam entrar nesse esquema de consórcio, mas aí já seria como se fosse um serviço diferente desse que a gente está oferecendo para essas famílias, entendeu? Porque aqui a gente faz o máximo possível para conseguir chegar ali no resultado mais baixo, porque a gente sabe da necessidade que tem. Essa mão de obra que vocês trabalham é uma mão de obra selecionada por vocês ou a família que indica, a gente tem um pedreiro aqui? Não, é selecionada por nós. Atualmente temos um primeiro parceiro que executou a primeira reforma do banheiro que a gente fez agora. Só que essa questão do engajamento e da participação da família, a gente aprecia muito, porque é uma das formas a gente conseguir reduzir custos também. Então, se tem pessoas que podem ajudar como servente, então, assim, vamos dizer, as questões mais técnicas, que precisa de ter alguém com conhecimento maior, é melhor não arriscar, porque isso influencia na qualidade do serviço. Mas se tem alguém para ajudar a quebrar algo que precisa, recolher entulho, a própria questão de material reutilizado também, se essas famílias ganham alguma coisa, a gente vai contar tudo isso. E na hora de fazer o orçamento do que realmente precisa, vamos abater o que já tem. Porque o intuito, quanto mais barato ficar para a família, melhor para a gente também. É muito importante ressaltar, né, que todas essas parcerias que a gente faz, inclusive aqui em São João, eu estou atuando como a arquiteta, mas a partir do momento que a demanda for maior, vão ter outros profissionais. A partir do momento que for em outras cidades, são outros arquitetos, são outros engenheiros que vão oferecer assistência técnica, e a gente está trabalhando com uma rede que aceita receber um valor muito inferior por esse trabalho de assistência técnica. Então tem toda essa parte da mão de obra, de conversar, entender a situação, se engajar. O próprio pedreiro que executou, ele doou fiação, doou cano, tijolo, tudo que ele tinha de restante de obra, ele doou também. Então ele se engajou muito, e isso é muito importante para entender que ali todo mundo está recebendo justo pelo seu serviço, está entendendo a situação e engajando, ajudando da forma que pode também.
Essa sua sócia, como é que ela chama? Camila, ela tá em Iturama, que é uma cidade do Triângulo Mineiro. Ah, ela fica lá e você fica aqui? Sim. Ah, que bacana. E como é que vocês interagem? Nós começamos tudo à distância. Então, as nossas reuniões era tudo online. A gente estudou junto na mesma universidade, só que já tinha algum tempo que a gente não se via. Nos reencontramos novamente em Florianópolis para esse laboratório que a gente participou. E foram as 2 últimas vezes que a gente se viu também. Então, como eu estava te explicando mais cedo, a gente está começando com esse ciclo de reformas aqui em São João del Rei. E depois vai começar lá em Iturama também. E o intuito é expandir isso para várias cidades do interior de Minas Gerais. O foco é esse. Muito bacana. Então nós vamos mostrar o banheiro da Vanir. Vanir. E Matozinhos também. Vamos mostrar o banheiro da Vanir. Ó, esse é o banheiro da Vanir. Era o banheiro da Vanir. Então, gente, é uma casa simples, né? Sim. É uma casa de poucos... Moram 6 pessoas. 6 pessoas. Deixa eu ver se eu tenho mais uma outra. A maioria mulheres. Maioria 5 mulheres. E um menininho. Ele não tinha revestimento nenhum, tinha várias trincas aí na parede. Não tinha também piso. Então, no chão tinha um buraco que já estava infiltrando água, o chão já estava cedendo. Aí foi necessário quebrar todo o piso. Então, a gente descascou todas as paredes, até no tijolo. Quebrou todo o piso, refez o contrapiso inteiro. Pode falar. Teve a troca da porta também, porque era uma porta muito grande que não deixava otimizar o espaço. Então, o banheiro antigo, o chuveiro ficava em cima do vaso, molhava tudo. E trocando essa porta, a gente conseguiu chegar mais o lavatório e o vaso sanitário para mais perto da entrada e fazer uma área de box. Que aí já vai mostrar como ficou. Aqui eu estou mostrando a parede quebrada. Durante, que a gente quebrou a porta que estava aí para colocar outra menor. Esse trabalho de desmontar a porta, de quebrar, isso aí foi gente da família ou foi... Não, isso foi a mão de obra. Foi a mão de obra. Uhum. Então, o resultado que virou. Ó, e a porta envernizadinha, todas azulejadas. Eu ajudei a envernizar a porta também. Botei a mão na massa também. O lavatório, por exemplo, foi doação, a pia com a coluna, a torneira. A porta foi uma porta nova, mas a fechadura, o marco foi doação. Tem piso que eles já tinham conseguido, uma parte de revestimento da parede, da parede do fundo do a parede do lado da porta eles também ganharam. É difícil fotografar porque é um banheiro muito pequeno, né? Sim, exatamente. O que deu pra gente reutilizar que estava em bom estado, a gente manteve o chuveiro, a caixa de descarga. O vaso, infelizmente, quebrou porque ele foi colocado incorretamente. Então, na hora de tirar o excesso, acabou quebrando e a gente precisou arrumar um outro vaso. A parte de iluminação, de fiação... Estava tudo exposto, porque eles já tiveram um curto-circuito nessa casa, que a tubulação por onde passava a fiação era toda de ferro. Então deu curto-circuito em tudo e atualmente a parte elétrica deles é toda exposta na casa inteira. Essa parte do banheiro a gente já embutiu. Como é que chama a dona da casa? Vani. Vani, se você estiver vendo, acho que você vai querer morar dentro do banheiro, hein? De tão bom que ficou o banheiro. Quanto que esse trabalho custou para a Ivani? Como é que ela está pagando, se ela já pagou isso aí? Bom, ela está pagando em 10 parcelas, ela começou a pagar no mês de outubro e ficou o total R$ 1.595. Isso é tudo? Mão de obra, assistência e material, tudo. Aí teve a janela, foi trocada... agora tem espelho também, tem um suportezinho, foi feito um nicho ali no banheiro, né? Então todo revestido, teto pintado, porta, tudo. Ela vai gastar quanto tempo pagando? 10 meses. 10 meses. E ela já pensa em depois de 10 meses... ela ficou animada. Vamos trazer vocês aqui e aí vamos mexer na cozinha. Acertei? Sim, a próxima parte é a cozinha. Não.
Agora não. Não tinha como fazer, porque é uma reforma bem, para mim, bem cara, né? Que a situação financeira minha é bem baixa. Então, não dava. Eu achei muito interessante, porque um orçamento bem alto, para a gente parcela várias prestações baixas, que dá para a gente pagar direitinho e faz a reforma em muito pouco tempo. Eu que achei a Vani. Ah, você que achou a Vani. Eu tava Como é que foi isso? até como uma etapa, né, dos processos aí no próprio laboratório que a gente estava fazendo. A gente precisava interagir com as famílias para entender qual que era a necessidade delas. Então a gente foi procurar entender como que eles moravam, qual que era a renda, quantas pessoas, como que eles podiam pagar, qual que era a urgência, o que estava precisando mais. E a partir disso, comentando sobre o que a gente estava, depois de entender as necessidades, então, ver como que a gente podia ajudar, montamos o que seria realmente o nosso negócio hoje em dia, apresentando, contando o que a gente estava fazendo, descobrimos esse banheiro. Então, aí eu fui visitar a dona Vani e apresentei para ela. Tá, mas a dona Vani estava assim, "Ei, eu nem estou pensando nisso", ela não tinha nenhuma ideia de como que ia ser, ou ela falava assim, não, eu estou precisando mexer, como é que eu faço? Ou ela foi motivada por você? Como ela falou no próprio depoimento, né? Antes de surgir o negócio, de Ela nem aparecer lá pensava. nossa para ela não tinha planejamento nenhum de reformar. Nem desejo. A desejo eu acho que no fundo todo mundo tem, né? De melhorar a casa, melhorar as condições de vida, mas parecia algo muito distante, né? Como que eu vou pagar isso? Então, não tinha planejamento nenhum, realmente. Amanda, eu acho bacana isso, você dessa sua idade, começando um projeto desse, Brasil tão assim, carente, né? De ideias assim, desse porte, que trabalhe uma ajuda social, mas de forma sustentável, né? Porque, não, a pessoa vai pagar, você vai receber, né? Não é aquela coisa de passar a mão na cabeça, bolsa aquilo, bolsa... É uma coisa assim de empreendedorismo. Exatamente. Então, é algo sustentável, né? É algo que tem tudo porque pra dar aquilo, certo. se a gente vive dessa forma, ou o governo tem que resolver tudo, ou então as famílias de baixa renda só podem ser ajudadas se for um trabalho voluntário ou se for uma doação, vai continuar praticamente todo mundo na mesma situação, porque vai conseguir ajudar pouquíssimas pessoas. A partir do momento que a gente dá a oportunidade das pessoas terem o que é de direito delas, aí a situação começa a mudar.